O mercado hoje em volta, depois desse carnaval para quem, eu não sei, nós estávamos trabalhando aí na Cagau. Luiz Fernando Figueiredo está com cara de quem está, assim, lá no interior, deu uma descansada. Descansou. Com certeza. Quem pode, pode. Gente, e tá todo mundo de olho, pelo que eu entendi, já saiu a decisão do Fed, né, Nakagawa, sinalizando ali uma redução no ritmo do aumento dos juros. Agora ficou em 0,25 o aumento da taxa. Agora, muita preocupação com a inflação nos Estados Unidos, lá como cá. O que isso sinaliza para o mercado que estava, assim, meio preocupado com o que viria dessa reunião? Eu começo com o NAC e você já lança a bola para o Luiz Fernando Figueiredo, que aí o papo vai ficar muito melhor do que se tivesse eu fazendo esse levantamento de bola. Vai com você, Bacana, obrigado, Dani. O que aconteceu é que nos últimos minutos o mercado está lendo a ata da mais recente reunião do Fed, onde o juro subiu, esse 0,25 que a Dani mencionou. Houve uma discussão ali entre os membros, os diretores do Banco Central dos Estados Unidos, se deveriam subir 0,25 ou 0,50, optaram pelo 0,25. Todo mundo concordou que tem muita incerteza ainda pela frente e que vai ser preciso manter o juro elevado e uma política monetária contracionista por algum tempo, e o processo de desinflação, a inflação só vai começar de fato a ir para onde deveria em algum tempo. As incertezas elevadas com relação à inflação, a reabertura da China, a guerra na Ucrânia, e alguns dos participantes viram uma perspectiva elevada de recessão da maior economia do mundo, os Estados Unidos, em 2023. O mercado brasileiro volta de olho no Fed e também no acumulado do que aconteceu nos últimos dias, quando a gente viu indicadores de inflação e de atividade elevados nos Estados Unidos. Ali a economia ainda está aquecida nos Estados Unidos, o que reforça a expectativa de uma alta, ainda que mais gradual, mais longa do juro lá nos Estados Unidos. Neste momento, a Bolsa em São Paulo está caindo 2%, o Ibovespa caindo 2%, com destaque para as ações do setor de proteína animal. Minerva, por exemplo, está caindo mais de 8%, BR Foods caindo mais de 6%, com o caso confirmado com a suspeita confirmada de vaca louca no estado do Pará. Isso pode prejudicar as exportações brasileiras. Já o dólar está subindo ligeiramente 0,11%. a R$ 5,17. Aqui no Brasil, Dani, a novidade da história foi trazida pelos colegas do Valor Econômico, que indicaram algum desconforto entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Mercadante, Aloysio Mercadante, já que Mercadante estaria numa posição ali de tentar liderar a discussão sobre a nova meta fiscal. Parece que o Ministério da Fazenda, o bloco P da esplanada dos ministérios, não gostou muito, não. Luiz? Bom, vamos lá, agora falou de tanta coisa. Primeiro, com relação aos Estados Unidos, eu acho que a grande novidade é não ter sido unânime o 0,25 da reunião do FED. De fato, não dá para achar que o jogo está ganho e que, não, vamos subir mais um pouquinho e depois ficar parado. Eu acho que a gente ainda tem um caminho pela frente para dizer que esse jogo está ganho. E o que eu acho que ficou um pouco claro foi isso pelo FED. Embora hoje a curva de juros esteja até fechando um pouco com relação a ontem, né? Então, o que eu acho que é importante dizer é o seguinte: o jogo tem muito para andar ainda, não só nos Estados Unidos quanto na Europa. O mundo começou muito animado, como se o jogo já tivesse ganho, e tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. A Bolsa e os ativos brasileiros, no final, eles estão refletindo, né, esses dias que o mercado lá fora foi muito ruim e aqui estava fechado, né? Com relação, eu vou dar o meu pitaco aqui com relação à questão do Haddad e do Mercadante. Eu gosto de olhar para o governo como vamos dizer, os reinos, né, que você tem a nobreza, né? E na nobreza fica uma falação, um monte de boatos, etc. E no final sempre tem aquelas disputas para ver quem é o mais próximo do rei, esse tipo de coisa. Funciona igual, não tem nada de diferente. Então é o seguinte, o Fernando Haddad, embora seja o cargo mais espinhoso, porque ministro da Fazenda não é mole, né? Até não lembro quem foi que falou lá atrás que é o pior perigo, o pior emprego do mundo é o livro do Thomas Trauman. Exatamente. E eu lembro uma vez,
desculpa falar de um concorrente, lá atrás com a capa, o Maílson da Nóbrega, em que o título era esse, o cara que tem o pior emprego do Brasil, que era uma confusão naquela época, mas enfim. Então sempre tem esse tipo de disputa, até porque o próprio PT, ele é um partido que não se importa, na verdade eles têm conflito o tempo todo, né? Gente mais radical à esquerda, gente mais no centro, enfim, não tem um pensamento único do partido, né? Tem disputas o tempo todo. Então, assim, eu acho que nós estamos muito longe de ter uma questão mais relevante entre o Mercadante e o Haddad. O Haddad, ele é muito próximo do presidente. Vamos lembrar que, algum tempo atrás, ele, afinal de contas, foi o candidato a presidente, né? E acabou de ser o candidato a governador, né? O Mercadante, no final, você pode dizer que ele ficou meio de escanteio, né? Presidente do BNDES é um negócio legal, mas é um negócio legal muito pequeno. Não é um negócio, isso não vai mover o governo para frente ou para trás, né? É uma coisa que ajuda, mas não vai mover. Então, eu acho assim, vai ter sempre essa discussão, até porque a turma de lá é uma turma mais à esquerda, né? Tem o André Lara Rezende, tem a Mônica de Boer, enfim. Eu acho que é mais conversa do que realmente um conflito maior. Eles trabalham com tranquilidade em disputas e diferenças, e eu acho que nesse caso está longe de se tornar uma questão. Eu acho que se isso for esquentando, pode ser que lá na frente se torne, mas hoje eu acho que não se torna, não. A gente vai acompanhar, né? Vai ver como é que volta, com que imagem volta a Fernanda Haddad do G20 aí também, se consegue arrancar alguma boa notícia efetiva para o Brasil e mais, né? Acalmar e talvez estabelecer ali o marco de uma aproximação efetiva imagética, né? Porque imagem faz preço no Brasil, né? Com Roberto Campos Neto, porque Lula não vai tirar o pé dessa pregação por um corte de juro. Isso para mim ficou bem claro na conversa que eu tive com o presidente na semana passada. E aí agora ver como é que se acomoda, né? Como está o Luiz Fernando Figueiredo trazendo aqui para a gente, olha, tem muita conversa, esse é o ambiente no qual o PT está acostumado e, portanto, o Lula, né, que é fundador do partido, está acostumado. A gente sempre falou isso e é interessante quando essa coisa vai ganhando eco, né, no mercado, que o Lula trabalha com a cacofonia. Na verdade, é que ele instrumentaliza a cacofonia para chegar nos objetivos onde ele quer. Então, como ele teve esse ato aí, né, de 2010 para 2023, são 13 anos, a gente aos poucos está relembrando que era aquela coisa do balão de ensaio, né? Eu lembro muito assim, muitas vezes é anedótico isso, né? O Lula, não, vou buscar uma cadeira na ONU. Não, imagina, eu jamais falei sobre esse assunto. Joga para ver como é que para, depois você vê como é que fica, na verdade, né? A gente está voltando a entender que trabalha-se assim. Meninos, muito obrigada. O PIB subiu aqui, viu, com essa tela de milhões. Fernando Nakagawa, assim, os milhões estão todos com o Luiz Fernando, mas o Naka entra com o carisma. Obrigada, Luiz. Até mais. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Naquinha, já volto com você.